Espírito, e ali há o derramamento do Espírito sobre aqueles gentios. Nós vemos a continuação que Paulo, ele começou a ensinar numa sinagoga, mas alguns judeus não curtiram, não gostaram muito a hermenêutica, da aplicação que ele fazia do Antigo para o Novo Testamento, da forma como ele apontava que Jesus era o cumprimento do Antigo Testamento. E ali Paulo, ele se distancia daquelas pessoas, daqueles judeus, e passa a ensinar em uma escola de Tirano. Era o nome de um homem, provavelmente convertido, e ele ensinava das 11 da manhã até as 4 da tarde. Isso nós vimos na semana passada. Hoje pela manhã nós vimos os versos número 11 e número 12, e nesses dois versos apresentam algumas informações muito interessantes. Diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A palavra extraordinários aqui é muito interessante, porque não somente são milagres, mas Lucas ressalta que era extraordinário, era realmente de se surpreender. Ele coloca esse adjetivo a mais aqui, milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, possivelmente lenços que o apóstolo colocava sobre a cabeça e sobre a sua cintura no momento que ele ia fazer as tendas. Então, eles levavam aos enfermos os lenços e aventais do uso pessoal do apóstolo Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, a partir desses lenços, a partir do avental do apóstolo Paulo, as pessoas, ao ter contato com esse objeto, espíritos imundos deixavam as pessoas a quem possuía, e também pessoas que estavam enfermas eram curadas. O texto também diz que ali alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas com o espírito imundo. E aqui nós chegamos no nosso texto, é isso que diz o primeiro verso que nós vamos nos deter. E ali alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo. Antes de tudo, é interessante notar, meus irmãos, que naquele período era muito comum que existissem muitos exorcistas, e ainda mais sendo judeus. Nós estamos numa região que não é Jerusalém, nós não estamos na Terra Santa. Então, esses judeus da diáspora, eles estão nessa região, e muito possivelmente ganhando dinheiro com isso, através desses supostos exorcismos. Você sabe que o termo exorcismo vem daquele conceito de expulsar um demônio ou um espírito imundo de alguém. Então nós vemos ali alguns judeus que são exorcistas ambulantes ali, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas que possuíam alguns espíritos imundos. Para isso eles usavam fórmulas mágicas e palavras, tipo, por exemplo, quando eles invocam um tipo de nome, aqui é interessante o termo nome, eles poderiam mencionar o nome de Salomão. O ocultismo faz muita menção a Salomão, por conta que Salomão é conhecido pela sua sabedoria. Então eles faziam geralmente menções a espíritos de grande relevo, de grande elevação, de grande proporção, e ali de alguma forma eles tentavam expulsar os espíritos imundos. É isso que alguns comentaristas dizem, eles invocavam nomes de espíritos superiores. Agora veja, ao eles perceberem que Paulo, a partir dos seus itens básicos que ele utilizava, aventais, lenços, tinha poder para expulsar demônios, esses homens falaram, bom, esse homem tem alguma coisa e eu quero utilizar isso aí, vamos invocar o nome do Deus desse homem aí, o homem que diz que é um seguidor de Jesus. Então, a frase que eles dizem é o seguinte: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Quando nós falamos sobre nome, nós estamos falando sobre a pessoa, as palavras e as obras. Então, quando ele está fazendo menção ao nome do Senhor Jesus, eles estão fazendo menção à pessoa, às obras e às palavras que Jesus disse. Então, que é interessante nós notarmos que toda pessoa que usa um nome identifica-se completamente com ela. Ao utilizar esse nome, ele precisa se identificar. Só que esses homens aqui, perceba, eles não eram crentes. Eles queriam apenas tirar algum tipo de proveito do nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E a sequência do texto, o verso 14, diz assim: os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. E aqui nós não temos muita informação sobre esse Seva. Seva, nós vemos que ele era um judeu,
ele tinha 7 filhos, isso aqui está claro no texto, e possivelmente ele era um sumo sacerdote, ou ele fazia parte da família sacerdotal, ou ainda eles fossem filhos de Seva, só que Seva não estivesse ali na região de Éfeso, está em Jerusalém. Mas nós não temos como precisar isso aqui. Há um historiador chamado Flávio Josefo, um historiador judeu, que ele diz que era muito comum nessa época que as pessoas atribuíssem a si o título de sumo sacerdote, mas não exercessem o ofício de sumo sacerdote em Jerusalém. Então, muito possivelmente, esse tal de Seva, ele é um usurpador do título ou do ofício, mas isso também nós não temos como precisar. É fato que sim, os seus filhos faziam isso e conseguiam dinheiro através disso. Então, os magos judeus, eles eram muito famosos na época. Você lembra de Bar Jesus, você lembra de Elimas. Nós tínhamos muitos magos naquele período ali, e eles eram respeitados pela sociedade, pois as pessoas menos esclarecidas atribuíam a eles algum tipo de poder, algum tipo de notoriedade. Então, nós vemos que os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sob um sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu. E a resposta é muito interessante. Ele diz que: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Eles conheciam Jesus. E aqui é interessante que quando nós olhamos na língua grega, são duas palavras diferentes, tanto para conhecer quanto para saber quem é. Nós podemos pensar que o conhecimento é um conhecimento relacionado à divindade de Cristo. Eles conheciam Cristo, pois Cristo era o Filho de Deus. Agora, quanto a Paulo, sei quem é a partir de uma apreensão de conhecimento, através da experiência, através do decorrer do tempo, através do poder derivativo de Jesus sobre Paulo, eles passaram a conhecer Paulo, eles sabem quem é Paulo. E aí ele faz um questionamento: agora vocês, quem são vocês? E aí vai acontecer algo que, se não fosse trágico, seria muito cômico. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos. Agora veja, nós vemos nos primeiros versos que falam que eram algumas pessoas possuídas do espírito imundo, o espírito maligno. Mas no verso 16 fala que uma pessoa apenas vai saltar sobre todos os 7. Agora imagine a força descomunal deste homem possesso. E de tal modo prevaleceu contra eles. Utilizou da força, subjugou a eles com força. E nesse combate, nessa luta, eles nus e feridos fugiram daquela casa. Há um comentarista curioso que ele diz assim: esse endemoniado aumentou o seu guarda-roupa com 7 vestes novas. É muito curioso que desnuda eles, e eles passam vergonha diante da região, diante de Éfeso. Esses homens que talvez eram famosos por expulsarem demônios, por serem famosos exorcistas, agora eles são envergonhados ao tentar usar o nome de Jesus. E curioso também notar que o termo feridos não é simplesmente um machucado leve. O termo no grego parece que é um ferimento que vai durar muito tempo. Então eles foram gravemente feridos, foram realmente machucados através desse homem que estava possuído. O texto continua dizendo: este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso. Ou seja, esse ocorrido em uma casa chega ao conhecimento de várias pessoas, tanto gregos quanto judeus, nós vemos aqui, tanto gentios como judeus, pode ser também entendido. Todas as pessoas da cidade ficaram conhecendo sobre esse fato, e você se recorda que eu mencionei que a população de Éfeso era cerca de 500 mil habitantes, era bastante gente passou a ficar com essa informação na mente, através, obviamente, do tete-a-tete, pessoas falando boca a boca, acabaram chegando a esse conhecimento. Então, o que vai acontecer? Veio um temor sobre todos eles, toda a população ficou com temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome de Jesus acaba sendo agora conhecido como um nome poderoso sobre todas as pessoas ficaram temerosas, com medo, perguntando: nossa, que poder é esse que somente alguns podem utilizar? E no caso aqui, somente Paulo utilizou, e demonstração de poder enorme que foi conferida a ele. Os versos seguintes dizem:
Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Perceba, não é que a partir do momento que aconteceu isso, algumas pessoas creram. Muitos dos que creram, ou seja, aqueles que já eram crentes, aqueles que já faziam parte da comunidade cristã em Éfeso, agora eles vão, diante desse acontecimento, eles ficam atemorizados e eles vão confessando os seus pecados e denunciando publicamente as suas próprias obras. Quais eram as obras que eles faziam? Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Aqui é muito interessante, porque o que o texto está apresentando? Muitos daqueles que haviam recebido o Evangelho, crido em Cristo, eles continuam mantendo uma vida dupla. Eles continuavam a acreditar, tanto em Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, mas também eles precisavam de um amuleto, eles precisavam de uma bengala, eles precisavam de um outro tipo de superstição para viverem. É mostrado que eles tinham muitos livros de magia, e esses livros eram famosos ao ponto de serem chamados manuscritos efésios. Era muito conhecido na antiguidade. Ali haviam palavras de encantamento, palavras que declaravam libertação, enfim, palavras supersticiosas voltadas para o ocultismo. Isso era muito conhecido na antiguidade. E, como já mencionado, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente supersticiosa, extremamente voltada para o ocultismo. Ela mantinha um templo da deusa Diana. Muitos vinham de vários cantos do mundo para adorar a Diana, que era a deusa da fertilidade, e ali, naquela região, aconteceu essa mudança drástica, esse acontecimento, esse tipo de revolução diante dos olhos das pessoas. Perceba que eles confessaram e eles denunciam publicamente as suas próprias obras. Então eles reconhecem os seus pecados e eles vão confessar diante do público, eles vão falar para os outros que eles estavam em erro, eles estavam em pecado. E agora eles vão queimar os livros. Esse queimar livros aqui demonstra algo muito interessante, porque o ato de você queimar algo declara que aquilo lá não te pertence mais, você não necessita mais, aquilo ali não pertence à sua vida, aquilo ali não compromete mais a sua existência. Então, ao queimar, eles estão lançando aquilo que eles consideravam valioso fora e ficando apenas com Cristo. E o texto, verso número 19, ele continua dizendo: calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários, ou 50 mil dracmas, que era uma moeda que equivalia a um dia de trabalho durante o Império Romano. Ou seja, juntando todos, dava cerca de 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho. Era muito valor aqui colocado. Versículo número 20 conclui dizendo que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aqui nós temos duas expressões que Lucas utiliza bastante. Lucas tem o costume de escrever que a palavra do Senhor crescia. Isso significa que a igreja ela crescia em número. Durante os 3 anos que Paulo ficou em Éfeso, a igreja crescia em número, mas tem um complemento aqui: prevalecia poderosamente, que significa que os crentes eles aplicavam as verdades do Evangelho à sua vida cotidiana, à sua conduta diária. Então, tanto na questão numérica a igreja crescia, mas os crentes cresciam também em espiritualidade, em maturidade, em rendição a Deus. Até aqui está o texto sagrado, e nós agora vamos extrair apenas 4 lições desse texto, 4 lições que nos conferirão lições valiosíssimas. Primeiro de tudo, o nome do apóstolo Paulo era conhecido pelo maligno. O nome do apóstolo Paulo era conhecido pelo maligno. É isso que nós lemos no verso de número 15. Está escrito: mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Há um autor que eu gosto muito, aliás, ele foi fundamental em muitos aspectos da minha vida, chamado Leonard Ravenhill. Ele escreve um livreto chamado Por que Tardo Pleno Avivamento. E neste livro, nesse pequeno livreto, lançado pela editora Betânia, ali no último capítulo, ele diz: conhecido no inferno. Ele está falando sobre o apóstolo Paulo, que era conhecido no inferno.
o apóstolo Paulo tinha o seu nome conhecido pelas hostes malignas. O nome de Paulo era famoso entre as hostes malignas. E aí fica estranho algumas pessoas lerem o capítulo e falar, bom, eu não quero ter meu nome conhecido no inferno, não estou tranquilo, no inferno não, quero ter meu nome conhecido no céu. Mas perceba que interessante isso, meus irmãos. Paulo, ele tinha o seu nome conhecido porque ele era um homem totalmente rendido a Cristo. Ele reconhecia qual era a verdadeira luta de todo cristão. Ele falava que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra potestades e principados. A luta do apóstolo Paulo era contra principados e potestades, ou seja, contra forças dominadoras desse mundo em trevas. O inferno, pensando de forma alegórica aqui, deveria dizer, quando o apóstolo Paulo, ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, ele fala, finalmente esse homem vai parar, vai encerrar, porque esse homem, ele virou o mundo de cabeça para baixo. Satanás e seus demônios, eles deveriam, de certa forma, estarem loucos com que Paulo, ele encerrasse sua carreira. Esse homem, ele não descansava enquanto tivesse forças para anunciar o nome de poder. Ele nunca parava, nós vemos isso no relato de Atos, em todo o tempo ele está transitando e pregando o Evangelho de Cristo, em todo o tempo ele está caminhando e ele nunca para. Portanto, meus irmãos, se o nome do apóstolo Paulo era conhecido pelo maligno, por conta do seu empenho e do seu envolvimento com o reino de Deus, por conta dos seus olhos terem gravado a eternidade, ao ponto dele dizer que já não mais eu vivo, mas Cristo que vive em mim, ao ponto dele se declarar morto para si mesmo, mas viver para Cristo, ele causava muitos danos para as obras do diabo. Paulo, ele diz que nós devemos imitá-lo. Portanto, meus queridos, almeje a plena rendição a Deus. O Paulo, ele escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 9, as seguintes palavras: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. O apóstolo Paulo, ele incentiva os crentes a serem um imitador dele, como ele é de Cristo. E aqui tem um desafio para a gente. Almejar ser totalmente rendido a Cristo envolve todas as nossas áreas serem colocadas debaixo do senhorio de Cristo. Então, da mesma forma como o nome do apóstolo Paulo era conhecido por ele ser alguém que se envolvia de maneira intensa com o reino de Deus, assim também deve ser nós. Assim também deve ser o nosso empenho. A segunda aplicação é: apenas os cristãos são representantes do nome de Cristo. Apenas os cristãos são representantes do nome de Cristo. É o que o verso número 16 diz: e o possuído do espírito imundo saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles não obtiveram êxito, pois eles não tinham relacionamento pessoal com Cristo. Apenas os cristãos são representantes do nome de Cristo. Os filhos de Seva, eles não eram cristãos, eles queriam obter um tipo de proveito através do nome de Cristo. Quando eu digo que apenas os cristãos são representantes do nome de Cristo, eu estou querendo dizer que os cristãos são chamados de cristãos, já está no nome, pequenos cristos, pequenos imitadores de Jesus. E nisso, quando nós falamos que somos cristãos, estamos falando da nossa identidade. E essa nossa identidade, ela repousa em uma pessoa, ela repousa nas palavras e nas obras de uma pessoa, que é Cristo Jesus. Quando nós falamos que somos representantes de Cristo, como somos embaixadores de Cristo, nós recorremos ao terceiro mandamento. E o terceiro mandamento, ele descaracteriza muitos crentes. Alguns crentes dizem que são portadores do nome, mas eles tomam o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento fala isso: tomaram o nome de Deus em vão, nós não podemos. Só que o texto ali, em Êxodo, está falando que nós somos portadores do nome. Todo cristão, todo aquele que serve ao Deus Trino, todo aquele alcançado pela graça, é um portador do nome. Quando nós tomamos o nome de Deus em vão, não é no sentido de falar o nome de Deus em vão, é no sentido de você dar mau testemunho. Toda vez que você, de alguma forma, lança o evangelho na lama, toda vez que você é um mau testemunho para alguém, o nome de Cristo é colocado em crédito.
e é colocado em crédito por aqueles que não creem em Cristo. Eles olham para você e falam, ó, se for para ser crente assim, eu não quero ser. Não há mudança no caráter da pessoa. A pessoa ela é ímpia, continua ímpia, totalmente ímpia, carnal, mundana. Isso não apresenta o verdadeiro testemunho de Cristo que nós devemos dar. Portanto, meus queridos, uma segunda aplicação seria: seja uma testemunha do poder de Deus na sua vida. Testemunhe que Cristo tem transformado o seu coração, a sua vida, a sua história. Caso contrário, você está quebrando sim o terceiro mandamento. Você está tomando o nome de Deus em vão e lançando o santo evangelho na lama. Ser um representante do nome implica em ser uma testemunha do seu poder. Portanto, faça bom uso do nome. Aqui muitos te identificam, cristão. A terceira aplicação, não menos valiosa: Deus usou a insensatez dos homens para a glória do nome de Cristo. É isso que descreve o verso número 17, é isso que nos apresenta. Olha, este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Meus queridos, esse vexame, imagine só, os homens, irmãos, filhos de um conhecido homem, possivelmente homens notáveis na região, eles tentam expulsar um espírito imundo, e além de tomar uma surra desse espírito imundo, eles saem nus, correndo, fugindo. Que cena patética, imagine só, correndo nus. Esse tipo de vexame vai ficar, com certeza, no ouvido de todo mundo. Toda a vizinhança, toda a população ficou sabendo desse vexame. Agora, olha que interessante, esses homens serviram como um tipo de alerta para a igreja. Esse evento serviu como um alerta para a igreja, porque aqueles que criam em Cristo, aqueles que haviam se entregado a Cristo na cidade de Éfeso, eles continuavam tendo uma vida dupla, eles continuavam tendo um pé na igreja, posso dizer assim, e um pé no mundo. Eles continuam dividindo o seu coração entre dois senhores, o Deus vivo e verdadeiro, e o outro, uma suposta idolatria. O coração deles era dividido, assim como o de muitos crentes hoje em dia são totalmente divididos, corações que estão em dois lugares ao mesmo tempo, e próprio Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Agora, uma aplicação que nós podemos extrair isso aqui, é que você não tenha uma vida dupla, não mantenha, não nutra uma vida dupla, que você se mostra de uma forma para algumas pessoas e de outra forma para outras. Na igreja, a pessoa se porta como um santo, na sua casa ela se porta como um demônio. Isso não pode. De forma alguma nós podemos ter uma vida dividida. Diante dos crentes, diante dos irmãos, ele apresenta um comportamento, mas no seu trabalho ele é completamente ímpio, completamente mundano, ele flerta com o pecado, ele ama as coisas, as obras da carne, ele está totalmente dividido, tendo esta vida dupla, assim como esses homens que tinham, mas ao serem deparados com o poder de Deus, deparados com o nome poderoso de Jesus, eles abandonam a sua vida. Portanto, meus irmãos, não tenha uma vida dupla. E a última aplicação, e aqui eu gostaria de me deter um pouco mais de tempo: experimentar o avivamento espiritual é viver a vida cristã comum. O que é um avivamento? Nós conhecemos na história da igreja muitos períodos onde Deus avivou o seu povo, onde que Deus levantou gerações de adoradores. Nós vemos isso na história da igreja. Nós vemos John Wesley, nós vemos George Whitefield, nós vemos Jonathan Edwards. Nós temos os avivamentos no país de Gales, nós temos extremos momentos, por exemplo, entre os morávios, onde que houve um grande avivamento. Nós temos descrições e há muitos livros acerca de avivamento. O que é avivamento? É um corpo putreficado, um corpo em decomposição, tornar a vida, recebendo a vida. É assim que todos nós éramos, estado de decomposição. O nosso pecado fedia perante a narina santa do Senhor. O nosso pecado não pode ser alcançado pela vista de um Deus que é santo, santo, santo.
Um avivamento, então, é um levantar da igreja do Senhor, do povo de Deus, a adorar em espírito e em verdade, de maneira plena e integral, convicta que o Senhor nos ama e nos resgatou e tem um propósito para cada um de nós, que é glorificá-lo. Agora, os crentes em Éfeso, eles reconheceram seus pecados de 3 formas. Primeiro, eles identificaram o pecado, depois eles vão confessar e depois eles vão deixar. Eles se arrependem. Alguns comentaristas vão dizer que aqui nós temos um avivamento de Éfeso, um avivamento da igreja de Éfeso. Os crentes, eles tornaram a se envolver de maneira santa com Deus novamente. Eles deixaram as suas más obras e se envolveram com Deus de maneira integral, plena. Deus não é um Deus de prioridades. Deus não é prioridade na nossa vida. Deus é de exclusividade. Deus não coloca prioridade, Ele coloca exclusividade. Ele te quer de maneira exclusiva. Ele não quer que você diga assim, bom, para mim o Evangelho ele é apenas uma prioridade entre tantas outras. Não, é de exclusividade. Ou você é ou você não é. É total, pleno, não em partes, não em áreas que você fala, não, aqui, até aqui eu trabalho, Senhor. Aqui o Senhor pode agir, mas aqui não, aqui eu não entrego. É de maneira total, plena. Nós devemos integrar de maneira holística a nossa vida. E esses homens fizeram, eles experimentaram o avivamento, pois o avivamento, eu coloquei que é a vida cristã comum. Por que a vida cristã comum? Porque a vida cristã comum, ela sempre tem identificação de pecados, confissão de pecado e abandono de pecado. Caso contrário, não é vida cristã. Um cristão que não deixa os pecados, ele está com algum tipo de problema. É o comum do crente ser avivado, é o comum do crente. E quando eu falo avivado, algumas pessoas pensam que avivado é ficar gritando, rodopiando, levantar as mãos. Não tem nada a ver isso de avivamento. Avivamento é ter consciência que eu sou pecador, estou diante de um Deus santo. Eu me arrependo, eu me entrego aos pés de Cristo e Cristo purifica-me diante do Senhor através do seu sangue. E age em mim por meio do teu Espírito para eu ser comissionado a fazer boas obras. É isso que é avivamento. Não tem nada a ver de ficar falando em idiomas e dialetos que são desconectos. Não tem nada a ver de ficar girando, pulando, batendo pau. Não tem nada a ver com isso. Nós não vemos isso na Escritura em momento algum. Mas pessoas convictas do pecado, reconhecendo que são totalmente depravadas, necessitadas, carentes da glória de Deus, necessitadas da ação do Espírito Santo em sua vida. O avivamento, então, não está relacionado apenas a manifestações externas de boas obras, mas quando nós reconhecemos nossos pecados e os deixamos. Agora eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Você precisa de um avivamento? Agora, uma segunda pergunta, que talvez você não consiga responder a primeira. Você sabe identificar se precisa de um avivamento? E eu gostaria de dizer 25 possíveis acusações de que você precisa. O termo é esse que eu utilizei mesmo, acusação de que você precisa de um avivamento. Primeiro, quando a oração deixa de ser uma parte vital na sua vida, você está precisando de um avivamento. Quando a busca pela verdade bíblica cessa, e você se torna contente com o conhecimento das coisas eternas que você já adquiriu, você está precisando de um avivamento, seu corpo está putreficando. Quando você trata conhecimento bíblico possuído, adquirido, como um fato externo, e não aplicado interiormente, isso fica só na sua mente, é só de maneira externa, é só você conheço, mas não tem aplicação no seu coração, porque o seu coração é duro como uma pedra. Quando pensamentos ardentes sobre as coisas eternas deixam de ser regulares e consumidores, você não pensa mais na eternidade, sua mente está aqui, no agora, no já, nisso que está apodrecendo, nisso que está ruindo, naquilo que o verme devora, naquilo que a ferrugem destrói, sua mente e seu coração está nisso, você precisa de um avivamento. Quando os cultos da igreja perdem seu deleite, seu prazer, você vai por mera religiosidade, você precisa de um avivamento. Quando discussões espirituais profundas são um constrangimento para você, quando as pessoas em uma rodinha estão conversando sobre coisas eternas, e você, peraí, eu vou sair daqui porque
eu não estou nesse pique, não estou nessa vontade, não quero falar sobre coisas terrenas, porque eu sou um cidadão da terra, daqui mesmo, não sou um cidadão do céu. Nisso você precisa de um avivamento. Quando os esportes, a recreação e o entretenimento é uma parte grande e necessária de seu estilo de vida, aqui falta necessidade de arrependimento, você precisa de um avivamento, você tem que estar relacionado com as coisas do alto. Quando os pecados do corpo e da mente podem ser praticados sem nenhuma revolta na sua consciência, você peca deliberadamente, nada te incomoda, está tudo bom, está tudo legal, todo mundo peca, então eu vou pecar também. Você precisa de um avivamento, está fedendo o seu pecado diante do Senhor. Quando as aspirações por uma santidade semelhante à de Cristo param de dominar a sua vida e o seu pensamento, você precisa de um arrependimento. Você chora por coisas banais, mas você não chora porque você não parece com Jesus. Quando a aquisição de dinheiro e bens materiais se torna uma parte dominante do seu pensamento, você precisa de arrependimento. Quando você se pronuncia canções e palavras religiosas sem um coração, você canta, mas seu coração não está em nada, porque você está morto por dentro, você precisa de um avivamento. Quando você pode ouvir o nome do Senhor ser tomado em vão, questões espirituais serem ridicularizadas, e questões eternas serem tratadas de forma frívola, sem ver problema nisso, você precisa de um avivamento. Quando você pode assistir a filmes e programações de televisão degradante, ler literatura moralmente debilitante, sem nenhum tipo de incômodo, porque o pecado para você está comum, é normal. Você precisa de um avivamento, você não mais se revolta contra o estilo do mundo. Quando quebras de paz na irmandade não são motivo de preocupação para você, você precisa de um avivamento. Quando pessoas não se falam dentro da igreja, você precisa de um avivamento. Quando você não se incomoda com isso, você precisa de um avivamento. Quando a menor desculpa parece suficiente para afastar você do dever e da oportunidade espiritual, te afastar da sua devocional, te afastar do seu culto. Quando você trata o dia do Senhor como se fosse qualquer outro dia, não é o dia do Senhor, não é o seu dia. Quando você fica satisfeito com a sua falta de poder espiritual e não mais busca repetidos revestimentos de poder do alto, quando você não busca ser cheio do Espírito Santo, para você está bom, não precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa de um avivamento, você precisa se arrepender. Quando você desculpa seu próprio pecado e preguiça, dizendo que o Senhor entende e lembra que somos pó, quando você dá uma desculpa para o seu pecado, o Senhor entende, está tudo bem, está tudo legal, Deus é meu amigão, Ele perdoa. Você precisa de um arrependimento que você não está enxergando Deus de maneira santa que Ele é. Quando não há mais música em sua alma, em seu coração, quando você se ajusta alegremente ao estilo de vida do mundo, quando a injustiça e a miséria humana que existem ao seu redor, existem, mas você não faz nada para aliviar o sofrimento das pessoas, você precisa de um avivamento. Quando a condição espiritual do mundo declina ao seu redor e você não consegue perceber, você está completamente surdo, cego das questões espirituais, você precisa de um avivamento. Quando você está disposto a enganar seu empregador, seu chefe, quando você está disposto a explorar os seus empregados, você precisa de um avivamento, você precisa renascer. Quando as pessoas ao seu redor não te reconhecem como um legítimo seguidor de Cristo, as pessoas olham e nem reconhecem que você é cristão, porque você é igual ao mundo, você está diluído no mundo, você é mundano em tudo o que você faz, você precisa de um avivamento. Quando você se acha rico em graça e misericórdia, e se maravilha com a sua própria piedade, você é um fariseu, você precisa de arrependimento. Por fim, quando suas lágrimas estão secas, e a realidade espiritual dura e fria da sua existência não é o suficiente para fazê-las rolar. Você, diante disso tudo aqui, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque você se considera bom. Você precisa de um avivamento. Eu gostaria de orar com os irmãos, e aqui nós encerramos a mensagem. Curve sua fronte. Diante daquilo que foi dito, se você se identifica com algum dessas advertências, eu gostaria que você orasse ao Senhor, para que Ele te ajudasse.
Senhor, nós queremos perdoar, que o Senhor nos perdoe por conta da nossa omissão muitas vezes, Senhor, da nossa religiosidade fria, da nossa falsidade diante do Senhor, da nossa hipocrisia, da nossa moralidade caída, da forma como nós imitamos o mundo. Senhor, nós não queremos ter uma vida inútil. Nós queremos ser servos representantes do Senhor, testemunhas vivas do Teu poder. Nós não queremos viver com as nossas próprias pernas, mas a ajuda do Senhor em todo o tempo. Nós rogamos, Senhor, aviva-nos, aviva o Teu povo, Senhor. Nós temos uma região enorme, Senhor. Tantos desafios, tantas pessoas que não Te conhecem ainda. Nós somos a única igreja reformada nessa região, tantas pessoas sendo enganadas, sendo levadas por vento de doutrina, sendo aprisionadas, escravizadas por lobos, por falsos profetas. E nós cá estamos, Senhor, diante da Tua palavra, expostos, desnudados diante da Tua palavra e diante dos Teus olhos. O Senhor está enxergando o nosso coração agora. E se esse fato não quebranta o nosso coração, nada poderá fazer. Pedimos a ação do Teu Espírito, estraçalhe com as nossas defesas, com a nossa autossatisfação, com nossa busca desenfreada por prazer, por entretenimento, por recreação, para nossa falta de envolvimento com o reino de Deus. Nos ajude, Senhor, a viver a vida cristã comum. É só isso que nós rogamos. Reconhecendo o pecado, deixando o pecado, abandonando o pecado, vivendo uma vida reta diante do Senhor. Nos ajude, Senhor, não para que sejamos conhecidos, mas o Senhor seja conhecido. É isso que nós rogamos, em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.